Os Exilados de Capela, Edgar Armond, por Turma Laços. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João. Deus, por Jesus Cristo, criou todas as coisas. Efésios. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Capela é a estrela alfa de sua constelação de grandes estrelas. É infinitamente maior que o nosso Sol, estando a 45 anos-luz de distância do nosso planeta Terra. Conforme consta na história, nosso planeta passou por vários períodos de evolução da vida orgânica, quando finalmente o planeta estava pronto para receber os primeiros espíritos habitantes na Terra. Esta fase podemos observar que foram divididas em 3 ciclos. O ciclo 1 é o ciclo da transição do reino animal e hominal. Os símios ou os primatas viviam sozinhos em busca de proteção e comida, desenvolvendo a lei da liberdade. O ciclo 2 é o ciclo hominal, do Homo erectus. Os Homo erectus começaram a busca por companhia e viver em agrupamentos, desenvolvendo a lei do progresso. O ciclo 3 deu início às reencarnações dos capelinos, onde surgiram os Homo sapiens e os sapiens sapiens. Assim se deu a vida em família e tribos, dando a formação de grandes cidades e desenvolvendo a lei da sociedade. Os capelinos. O planeta Capela estava em transição de mundo de provas e expiações para mundo regenerado. Desta forma, os povos, ainda que se compraziam na maldade, no egoísmo e no orgulho, já não podiam reencarnar no planeta. E apesar de serem povos com muita inteligência, porém baixa moralidade, foi dada a oportunidade e, com a proteção de Jesus, foram exilados para o nosso planeta, que estava em transição de planeta primitivo para provas e expiações. Estas reencarnações duraram em média 8.000 anos, mais ou menos, e fomos presenteados por estes povos com o avanço na ciência, cultura, filosofia, engenharia, formando agrupamentos e cidades como vemos hoje. Traziam gravado em suas lembranças o pensamento de paraíso perdido que habitavam. Por isto, temos as lendas de Adão e Eva no paraíso, mitos e deuses, entre outras tantas lendas que habitam o nosso planeta. Alguns conseguiram passar por estas provas com louvor e voltaram ao seu planeta de origem. Porém, muitos falharam na sua missão, como veremos agora. As reencarnações dos capelinos duraram milhares de anos e eles foram distribuídos pelo planeta para melhor desenvolvimento planetário, desenvolvendo assim a lei da sociedade e do progresso. Terceira raça, Lemúria. Aos Rutas, homens de pele escura. Na Ásia, os mongóis de pele amarelada. Na Atlântida, os atlantas de pele avermelhada. Eram entidades que se compraziam no crime, de baixa moralidade, mas inteligência avançada, e receberam de Cristo a oportunidade de reajustamento. Alguns atlantes deram início à civilização chinesa, desenvolvendo a lei da destruição e conservação. Veremos agora o desenvolvimento de outras raças. O homem habitava a China há quase 2 milhões de anos, embora os primeiros sinais de civilização apareçam por volta de 7.000 a.C. Inegavelmente, o mais antigo foco de todos os surtos evolutivos é a China milenária, com seu espírito valoroso e resignado. Quando da chegada das almas de Capela, a sociedade chinesa já contava com uma organização regular, oferecendo os tipos humanos mais homogêneos e selecionados do planeta. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. A China, ao longo dos milênios, produziu saber e conhecimento, criando religiões e filosofias que sobreviveram até os tempos atuais. Muitos dos inventos hoje largamente utilizados foram criados pelos chineses, como a pólvora, os teares, a bússola, os relógios mecânicos e o papel, dentre muitos outros. Toda essa evolução e pioneirismo foi um chamado à sociedade chinesa para liderar o processo evolutivo na Terra, em função de seu adiantamento moral e intelectual. No entanto, a China, por egoísmo, se fechou dentro dos limites de uma muralha, furtando-se a compartilhar o conhecimento, cristalizando o seu próprio desenvolvimento. O insulamento voluntário trouxe grandes prejuízos evolutivos à China,
pois se opôs à lei do progresso ao negar-se à cooperação entre os demais povos e nações. Milênios após o insulamento, a China ressurge em nosso tempo moderno, novamente como potencial líder do processo evolutivo. Enquanto comunidade planetária, devemos todos orar para que seus líderes compreendam que tal ressurgimento precisa mirar o progresso da humanidade como um todo, resgatando os desígnios divinos esquecidos quando da chegada dos capelinos. Organizados em tribos, constituíram a base da formação das etnias. São considerados os legítimos proprietários da Mãe Terra, vivendo e respeitando a natureza. Mas se acomodaram às suas raízes e não obtiveram a tão famigerada evolução. Muito ligados à natureza, vários de seus povos passaram a cultuar diversos deuses, em especial aqueles ligados à natureza. Exímios caçadores, os africanos tiveram que prosperar em meio a um ambiente hostil, com alguns dos animais mais ferozes da Terra, além de ter que superar grandes desafios geográficos. Olá, somos do grupo Egípcios. Nós fomos o primeiro grupo degradado da capela. Em razão dos nossos elevados patrimônios morais e menor acervo de débitos perante as leis divinas, viemos à Terra para auxiliar na prática do bem e no culto da verdade. Fomos um povo extremamente apaixonado pelo céu, com uma saudade torturante do nosso mundo distante, onde deixamos nossos mais caros afetos e o que inspirou a base de toda a nossa organização religiosa. Por nossa grande soma de conhecimento da vida espiritual, lidamos com muita naturalidade com a morte e a comunicação com os mortos. Dentre muitas civilizações, deixamos os registros mais intensos da imortalidade e da comunicabilidade com os espíritos. Nossa rica mitologia influenciou a sociedade pela importância da moralidade que moldou nossas práticas diárias e nossa estrutura social, assim como nossos conhecimentos sobre a ciência psíquica, a mediunidade e a imortalidade da alma. Na nossa arquitetura, nós trouxemos uma ciência que a evolução da nossa época não comportava. Nossas pirâmides abrigam extraordinários conhecimentos, demonstrando habilidades impressionantes nessas construções, como pirâmides de Gizé e os templos de Luxor. Na ciência, trouxemos grande evolução para a humanidade, como conhecimentos em astronomia e matemática. Também temos contribuições médicas, como as práticas de mumificação e conhecimentos na área de anatomia, assim como vários tratados sobre remédios para a cura de doenças, cirurgias e descrição do funcionamento de órgãos. Na nossa cultura, desenvolvemos a escrita como uma forma de comunicação, com os famosos hieróglifos. Também nos destacamos com muita riqueza nas áreas de música, pinturas, esculturas. A nossa organização social se destacava pela estabilidade e a estrutura hierárquica, com a família sendo um ponto importante e principal para a nossa vida cotidiana. Comparado à sociedade da época, por exemplo, as nossas mulheres podiam exercer qualquer função política, social ou econômica. E no final, depois de perpetuar nossos avanços e conhecimentos, quase a totalidade dos nossos irmãos retornou à pátria espiritual. Esse é o motivo do desaparecimento da nossa raça há muito tempo na Terra. Exatamente assim, o que caracteriza o povo hebreu é essa fé monoteísta, a certeza de que Deus viria e que eles seriam o povo, Jesus viria, na verdade, seria o lugar, por ser monoteísta, para recebê-lo. Então essa é uma característica marcante do povo, dessa vaidade, eles se consideravam exclusivistas, eles eram muito crentes, muito fraternos entre si, porém tinham uma dificuldade grande de aceitar a opinião dos outros. E também achavam que, por essa fé monoteísta, eles tinham a convicção de que qualquer dor e sofrimento era exatamente por descumprir as leis divinas. E outra característica também do livro dos profetas israelitas é
os símbolos, né, as palavras simbólicas, quase que indecifráveis, para falar a verdade, e foram gravadas no Velho Testamento. Palavras feitas de símbolos, desafiando o nosso pensamento, exigindo da gente entendimento a decifrar essas metáforas, para assim poder a gente penetrar no segredo do monoteísmo. Acho que foi uma característica deles também. Sim. Esse povo hebreu tem uma certeza muito grande na existência de um Deus. A fé dele, monoteísta, era uma fé muito intensa. E nas palavras de Emmanuel, era uma hierarquia, uma vaidosa hierarquia espiritual, ou seja, eles se achavam superiores espiritualmente. E com a revelação de Moisés, né, exatamente, eles guardaram essas revelações só para si. Cerca que 1.300 anos depois de Moisés, ainda se tinha os hebreus como um povo monoteísta. Os demais povos todos eram politeístas. E Jesus teria que vir numa região assim, do Deus único, porque ele ia dizer que o Deus é Pai de todos. E ali já estava instalado o alicerce, já estava pronto para aquela crença, né? Um Deus único. Foi por isso que Jesus veio. E eu acho que um grande ensinamento que nós podemos tirar de todos os estudos que nós fazemos sobre o Evangelho, num momento tão difícil que o mundo vive hoje, é exatamente pedir a paz. A paz entre os povos, a paz, principalmente aqueles povos que ainda lutam entre si em virtude de religião, de poder e de exclusividade. Que seja feita a paz no mundo. O trabalho da gente, baseado no livro lá de Capela, a gente ficou com a civilização hindu, que do igrejo eles foram os segundos povos que chegaram aqui. Né? Onde eles viviam? Eles se agruparam à margem do rio Hindu, fica numa região da Ásia, no Monte Pami, e era um pessoal muito fechado, voltado para a agricultura. Dos quatro foram os mais espiritualizados. E a religião dele era o hinduísmo, uma das mais antigas que se tem, né, conhecimento da história. Agora, o hinduísmo, eles formavam, a sociedade dele, eles dividiam por castas. Então, tinha os brahmanos, que eram os mestres, né, e eles se dividiam e eles não se misturavam. Um que nasceu de uma casta jamais poderia se misturar com as outras. E quem se misturava viravam Dalits, que era o excluído. O pé, não é? Da dos Brahmanes, que era o rei dele, que era o deus deles. Interessante, né? A cozinha era rica, né? Era Sônia. É uma coisa sagrada. O alimento é uma coisa sagrada. Ele faz parte de todas as comemorações deles. E a culinária ela traz algumas especiarias, até hoje a gente utiliza, né? Como o gengibre, a pimenta, a canela, e ela visa o quê? Visa exatamente dar um equilíbrio no corpo e que ele funcione adequadamente junto com a parte a medicina tem mais de 4.000 anos e é o equilíbrio do corpo e da mente, né? Eles praticavam muita meditação, né? Que tem um mantra e muito interessante. E a yoga foi a prática deles que eles trouxeram para cá, né? É uma harmonização. Sabia que eles acreditavam na reencarnação, no karma? Veja só, há quantos milhares de anos atrás, né? Que agora a gente vem e agrupa e encontra isso dentro da doutrina espírita, né? Exatamente. A questão da reencarnação. E foram muitas, deixaram muitas contribuições com a humanidade. A língua sânscrita, né, derivou a quase 70% das línguas europeias e as ocidentais. E eles tinham 2 minutos, né, para fazer a meditação. E a maioria da... Já acabou. Nos arianos, nós vamos encontrar as histórias mais belas, mais encantadoras, mas também as tragédias que abalaram todo o planeta.
Esse povo que se misturou com a Índia e depois acabou peregrinando sem rumo e sem destino, formou todas as nações europeias, influenciando todo o planeta com sua inteligência, capacidade de trabalho e de construção, com seu senso estático e artístico. Esse povo perdido, na sua maioria, são espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Contribuição positiva. Todavia, Cristo sabia valorizar a atividade dos arianos. Era a raça mais revoltada sobre os desígnios do alto, mas era também a única que se confraternizavam com os selvagens, se misturavam, se reuniam, ainda que fosse para dominar. Construíam palácios, aquédulos, trouxeram toda a sua tecnologia, o senso prático. Tinham ânsia de conquistar um novo paraíso por ter perdido o deles. Foram eles que estabeleceram as propriedades mobiliárias e o senso de propriedade. Bastou que inaugurassem na Terra o senso de propriedade para que o germe da separatividade, do ciúme, do egoísmo, né, e do poder tomassem conta e destruíssem os esforços benfazejos do povo Áries, né? Com isso, eles inauguraram as mais terríveis guerras e as mais sanguinolentas, destruindo boa parte das coisas boas que foram feitas. Então, os tormentos atuais que a Terra atravessa, tanto em relação às guerras, aos desmandos, ao poder, à economia, todas as atrocidades que a gente assiste até hoje são, em grande parte, herança dos Áries, certo? Eles, reunidos com outras feridas de outros povos, instauraram na Terra um regime de egoísmo e orgulho tão grande que tem sido difícil as lições mais singelas de amor e espiritualidade penetrarem nos corações dos que vivem na Terra até hoje. Infelizmente, nós nos acostumamos com a guerra, nós nos acostumamos com a disputa, né? O estado de guerra se tornou um estado natural. Nós nos tornamos agressivos, dominadores por natureza, egoístas. Triste tarefa e triste débito. A característica desse grupamento é a revolta, a disputa, a vontade de guerrear até com o próprio Criador, de erguer construções mais magnificentes do que a obra divina. Com isso, os arianos trazem uma chaga invisível, uma ferida difícil de ser vista, porque a ferida do ariano é um coração de gelo, um coração enrijecido. Ele não quer sentir para não sentir dor. Ele não quer ter saudade para não cair em prantos. Ele não quer se entregar porque sabe que se uma brecha de luz entrar no seu coração, uma angústia enorme vai invadir a sua alma. Uma angústia milenar, uma saudade impossível de descrever, saudade de Capela, saudade dos amores que ficaram. O que nos fica de aprendizado é que todos os povos tiveram a oportunidade e nos deixaram grandes ensinamentos, porém todos eles falharam com as leis divinas em busca do paraíso. Eles não souberam compartilhar, educar e ensinar de forma amorosa. Prezaram pelo exclusivismo, orgulho e domínio dos seus semelhantes, escravizando ao invés de educar e acolher. Que Jesus não permita que nós espíritas façamos o mesmo. Fora da caridade não há salvação. Precisa 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Da construção. Rejane, tu viste a parte de religião? Como é que Eu vi, mas não gostei não desse negócio de perguntar o outro não. E eles tinham 2 minutos, né, para fazer a meditação. Então... E a maioria da... Já acabou. Já acabou. Todo mundo meditando.
Famosos hieróglifos. Também nos destacamos com muita riqueza nas áreas de música, pinturas, esculturas. Já que as meninas saíram, agora eu vou dizer, viu? Na cultura hindu, quem manda são os homens.